com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Renan, eles falaram aqui de números de pesquisas entre 3% e 4%. Eu estou bem atento à tua fala nos últimos dias, depois que estávamos nas tratativas para trazer você aqui. Eu percebi que a missão do Missão é chegar até julho com pelo menos 10%. E aí, qual a estratégia que vocês estão traçando para um projeto de país, para algo diferente, que é o que vocês têm empregado? Não é projeto pessoal, pelo que me parece. Sim. Pelo número de gente que acompanha. Ontem, em Londrina, me parece que o evento lá foi bastante interessante. Eu não estava em loco, mas eu vi algumas coisas pela internet. E aí, lá também você disse isso, ó, vocês precisam me ajudar, porque precisamos chegar a 10% até o final de julho. Sim. Eu vou usar sempre que eu usei em Londrina, né? Pergunta assim, pô, mas parece muito difícil, como você vai pro segundo turno, começando com um partido novo que não tem dinheiro. O Flávio Bolsonaro tem um recall do sobrenome do pai e tal. E sim, a gente vai arrancar votos do Lula, como arrancou no Nordeste, né? Eu sempre falo, os filhos dos eleitores do Lula gostam da gente. Que é a música do Chico Buarque, você não gosta de mim, mas o seu filho gosta, né? E isso vai acontecer também aqui em alguma medida, mas... A real é um elefante, né? E como você come um elefante, é pedacinho por pedacinho. Um pouco a cada dia. E como nós vamos conseguir fazer esse um pouco a cada dia? Primeiro, nós precisamos ultrapassar os governadores, né? E você tem esses governadores Caiado, Ratinho, Zema, que não são candidatos. Aliás, ontem, né, que papelão, tanto do Ratinho quanto do Caiado, quando perguntado sobre o Alexandre de Moraes, o envolvimento dele no escândalo do Master, os dois fugindo da resposta. Foi curioso. Mas ultrapassar eles, e aí até final de julho, que é quando começa de fato a campanha, subir, buscar os 10%, sabendo que os outros vão arrancar as pré-candidaturas, sabendo que eu vou rodar o Brasil, eu vou aumentar o conhecimento ao meu respeito, e com base nisso, alcançar com as nossas propostas os 10%. Os 10% são um número de ouro, porque eles nos colocam totalmente no jogo, são 2 dígitos. Isso consegue gerar aquele efeito de contágio, ou alguns chamam de efeito manada, que é você... Pô, o cara tá crescendo 10, vira 12, 12 vira 15... E aí começar a buscar o Flávio Bolsonaro pra ir com o Lula no segundo turno. E derrotar o Lula no segundo turno, efetivamente. Mas cada processo tem sua etapa, tá? Então, agora a gente tá nessa etapa. Eu tenho que agora rodar o Brasil. Eu vou nos estados, inclusive dos governadores. Eu vou em Minas, tem o Zema. Eu vou em Goiás, que tem o Caiado. Estou no Paraná do Ratinho. E nós vamos provar que nós temos um projeto pro Brasil melhor. Efetivamente melhor. Eu não vou ficar aqui queimando os caras. Não vou ficar aqui, nem mesmo Lula ou Flávio Bolsonaro, as pessoas já sabem a nossa opinião. Agora eu quero falar, pô, a gente tem ideias mais interessantes pra gente resolver os problemas brasileiros. E eu vou fazer isso estado a estado. Não tenho dinheiro, eu vou fazer de carro. Então é bem rock and roll. Eu vim pro Paraná de carro, estou rodando de carro, voltarei para São Paulo de carro. E vou fazer os outros lugares do Brasil de carro, na maior parte das vezes. Não há o jatinho do Vorcaro, então não há uns meios de locomoção muito velozes pra me ajudar. Mas vai ser assim, na conversa, e se as pessoas me divulgarem, eu vou crescer. Até porque eu tinha... 0%. Eu nem sequer era uma das pessoas mais famosas do MBL. O MBL tem pessoas muito mais conhecidas do que eu, espalhadas pelo Brasil. Nem era um dos caras que tinha mais seguidores do MBL. Mas dado que você colocou muito bem, não é um projeto personalista, as pessoas no grupo falaram, não, mas o Renan é uma liderança capaz de explicar e conduzir o projeto. Porque eu liderei na montagem do partido, tenho meus méritos. Então as pessoas falam, então o Renan representa bem o que é o grupo, então vamos com o Renan. E estamos indo. Comecei com 0, 1, 2, 3. Quem fez 4 faz 10. Né? Então temos que buscar esses 10. Edivaldo Magro. É bacana o projeto de governo, né? Tentar fugir dessas mesmices ideológicas e tentar apresentar um projeto de governo. E você tem 3 pilares. Eu queria que você explicasse pra gente esses 3 pilares, me parece, que sustentam essa sua ideia de um plano de governo, especialmente com relação a uma necessária reforma fiscal que inúmeros partidos vêm tentando criar isso, e a gente sempre esbarra num governo perdulário, né? Refém de um Congresso que tem que se liberar aquela imensidão de emendas. Como acertar esse país nesse aspecto, tornar o Estado menos perdulário? Né? Olha, ninguém vai falar isso na campanha. Ninguém. Eu tô até aguardando, porque todo mundo fala, os mercados querem ver. Eu quero saber a opinião do Ratinho, do Zema, do Caiado e do Flávio sobre essas reformas fiscais. Nós, pra ser incontroverso, a gente tem um deputado federal, o Kim protocolou uma PEC que resolve a questão fiscal no Brasil, que aborda tudo, da questão previdenciária, da indexação do BPC e da aposentadoria ao salário mínimo, das questões das renúncias fiscais, da vinculação da saúde e educação, que é um problema orçamentário brasileiro gigantesco, de privilégios penduricalhos, seja com militares, seja com o auto judiciário. Quando você junta todo esse pacote, essa PEC endereça esse problema pra gente conseguir cavucar 200 a 300 bilhões de reais no orçamento.
Aí, que é o orçamento obrigatório, aí você entra no outro lado, que é você conseguir diminuir a taxa de juros. Se você diminuir a trajetória de aumento da dívida, você consegue diminuir os juros. Diminuindo a taxa Selic, você abre mais 200 a 300 bi de espaço fiscal. E aí você começa a discutir em desafogar impostos. Você consegue ter uma agenda de Brasil decente, você consegue falar, não, eu não tô quebrado. E você faz uma coisa que é fundamental para qualquer país sério que não tem infraestrutura. Respondendo para uma paranaense. Nós podemos investir em infraestrutura agora. Se você tem dinheiro, você tem capacidade de investimento, tem dinheiro que sobra para o governo e a iniciativa privada meterem grana em fazer estrada, ferrovia, estrutura de portos, infraestrutura urbana que não tem. Eu tava ontem em Londrina, mas isso acontece em Maringá, são cidades bonitas, de verdade. Agora, fiação pendurada, nós não podemos aceitar que nossas cidades pareçam um varal velho dos anos 70, 80, como tinha nos Estados Unidos, com um monte de fio. Não, o fio tem que estar aterrado. É uma discussão que a gente tem que começar a ter. As nossas ruas são uma porcaria esburacada. A gente tem que ter marcos de infraestrutura sério para as nossas cidades serem passíveis e serem vividas. E isso só vai rolar resolvendo a questão fiscal. Inclusive porque um dos temas para mim centrais é desfavelizar o Brasil. É em 10 anos não haver mais favela no Brasil. E para fazer isso você vai ter que ter dinheiro de infraestrutura. Ponto. Para ter dinheiro de infraestrutura, vai ter que fazer reforma fiscal. E ponto. Só que isso aí, muita gente tem medo de falar e mais gente ainda tem medo de fazer. Porque se for falar pros candidatos, só vai botar, sei lá, Ratinho, você vai fazer desindexação do BPC e da aposentadoria do salário mínimo? Ou seja, o BPC e a aposentadoria, que são pessoas que estão inativas, não pode subir de acordo com o ganho de produtividade do trabalhador. Porque o que você dá com uma mão, você tira com a outra. É errado. Você pode fazer reajuste. Reajustei porque veio a inflação. Reajuste é uma coisa. Indexação é outra. Eles vão falar que é impopular? Não vão falar. Eles vão falar em mexer na Zona Franca de Manaus, que custa coisa de 50 bilhões para os brasileiros e faz com que o celular do brasileiro seja caro? Eles não vão falar. Ninguém vai falar o que precisa ser feito. Eu vou falar o que precisa ser feito. E eu vou falar de uma maneira que não vai me deixar impopular. Porque ser honesto com a pessoa e não tratar o eleitor como um retardado mental tem lá seus méritos. Eu fui no Nordeste e falei, vocês gostam de vender o voto por aqui. Tem uma cultura de compra e venda de voto. Eu vou prender você se você vender o voto na próxima eleição. As pessoas, é verdade, você tá certo. Porque eu tô certo no fim do dia. As pessoas se adaptam às circunstâncias e fazem o errado por adaptação. Então, a questão fiscal é uma questão central pra gente e nós vamos falar desse tema sem nenhuma vergonha. Sabe por quê? O Milei fez isso e ganhou a eleição na Argentina. Milei falou do remédio amargo. 7 horas e 43 minutos. Repita. 7h43, Carioca, traz o recado da Unimed, manda. Vamos de Unimed, né, Paulinho? Exatamente, aquele plano de saúde que é um dos benefícios mais valorizados pelos seus colaboradores. E todo mundo sabe que reter talentos e manter uma equipe motivada vai muito além do salário. O Murilão tá colocando a campanha aí, inclusive ficou muito chique, da Unimed Maringá. E você sabe que na hora de investir na saúde da sua equipe, tem que contar com quem entende do assunto. E é na Unimed Maringá, todos os médicos são especialistas, profissionais, preparados e experientes, com segurança e qualidade de vida para os seus colaboradores, né, Pauleta? Então, quer saber mais sobre os planos empresariais da Unimed Maringá? Tem um 0800, que é o Talk Free, que é o WhatsApp, para que você possa obter mais informações. 0800 643 0027. 0800 643 0027. E o famoso fixo também, Paulinho. 3221 2722. 3221 2722, condições especiais para você que é MEI e também pequenas empresas. Unimed Maringá, excelência em saúde, Paulinho. 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44, vai lá, Daniel Matos, sua vez. Renan, qual o plano aqui, né? Falar aqui do Paraná, né? Falou que pensa em chegar até 10%, né? Como anda o partido aqui no Paraná? Qual é o plano? Quantos deputados estaduais vocês pensam em fazer? Quantos deputados federais? E se existe conversa com outros partidos ali para estar trabalhando junto com vocês ali? Falou que tem um pré-candidato a governo. Nessa questão do Senado, o partido aqui no Paraná, qual o desenho dele aqui para as pessoas saberem? O partido ele vai propor um modelo de gestão no Paraná que livre o Paraná das oligarquias corruptas que administram ele. Isso é um problema clássico do Paraná. Na verdade, esse é um modelo que faz o Paraná ser uma espécie de Pará do Sul, né? Vocês gostam aqui no Paraná de manter as oligarquias de pé. Então, quase um prazer aqui, né? E isso precisa ser resolvido. A gente tem que tirar essas velhas famílias que mantêm o Estado nessa situação. Isso é um clássico do Paraná. E o nosso grupo político é famoso por isso. O MBL, enfrenta a esquerda, enfrenta, mas a gente enfrenta muito as velhas famílias, e esse é um tema central na nossa campanha. Não é porque acontece no Nordeste que não acontece aqui no Sul, não acontece em São Paulo, talvez aconteça uma intensidade menor, mas aqui no Paraná não. Vocês falam assim, não, vou brigar ali com o Ceará, vem Maranhão, vamos brigar aqui porque a oligarquia é com a gente. E eu acho que
fazer esse enfrentamento e trazer esse problema é um negócio concreto, porque isso atinge diretamente a vida das pessoas. O França, que é nosso pré-candidato a governador, ele vai tocar e vai liderar uma campanha nessa linha. Eu acho que nós não sairemos dessa campanha, até por conta do meu desempenho para a presidência da República, e porque haverá muito voto de legenda e voto na chapa, ou seja, quem votar em mim vai votar na nossa chapa. Eu não acho que a gente fará menos de 2 deputados federais e 4 deputados estaduais. Acho que a nossa presença aqui no estado vai ser grande. E eu te falo isso por quê? Porque toda vez que teve eleição aqui no Paraná, a gente elegeu gente. Eleições municipais, a gente elegeu gente em Londrina, Maringá, logo no começo, em 2016. Nessa última eleição, fomos super bem em Curitiba. Então, existe um eleitor nosso que nos acompanha. O Paraná é um estado que, quando eu rodo, nossos eventos são sempre grandes. E agora a gente vai ter uma chapa para que as pessoas possam votar. Então, essa demanda reprimida, ela vai ser atendida. Fernando Tupan. Pô, você falou 2 federais e 4 estaduais. Quem são as pessoas de destaques aqui no Paraná para federal e para estadual do Missão? Que eu conheço basicamente o Luiz e o Will aí, que já conversei com eles algumas vezes. Quem mais, além desses 2, o partido tem que você possa destacar? Pô, é sempre injusto com o restante da chapa eu não citar o nome de todos, né? Tem um dos fundadores do MBL, que é o Pedro Deirô, que tá até aqui comigo aqui na rádio, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Ele é aqui do Paraná, ele fez carreira em São Paulo, Rio, Mundo, Nova York, foi músico, retornou. Volto a colocar, uma das pessoas mais brilhantes e corajosas que eu conheço. O Camilo, a outra liderança nossa que participou das eleições de 2024 agora, também é um jovem corajoso, está fazendo um trabalho muito bom, muito focado, por exemplo, com comerciantes, trabalhando com questão não só de imposto, mas de injustiça que você tem ali na região de Curitiba. O Bertolucci, o trabalho que ele vem fazendo aqui em Londrina é assustador. O Bertolucci, para mim, é o cara que, em grande medida, soterrou a pré-candidatura do Ratinho ao demonstrar que o Ratinho Júnior, ele próprio, através da família dele, tinha relações com o escândalo do Banco Master. Fez um trabalho muito grande, perdeu a eleição para vereador em Londrina por apenas 4 votos. Então, assim, são nomes que eu coloco aqui para vocês. Citamos o Will aqui, que é outro nome central para o nosso time. São pessoas que elas têm compromisso com a agenda, participaram da montagem do partido, têm experiência eleitoral e, acima de tudo, têm inteligência. Acho que tem uma coisa que a gente tem que ter um sarrafo e um corte aqui. Fulano é íntegro. Falar que uma pessoa é íntegra para entrar na política não deveria ser uma qualidade, porque isso tem que ser uma premissa. Agora, tem políticos mais inteligentes e menos inteligentes. A inteligência, quando vem junto com a integridade, ela gera um foco naquilo que interessa. E faz com que você crie políticas públicas, não apenas, vamos dizer assim, para resolver a vida das pessoas, mas execute e crie coisas que as pessoas nem sequer imaginam que seja bom para elas. Eu acho que ter pessoas inteligentes como nós temos aqui vai fazer um partido, vamos dizer, cruzar essa linha de diferenciação. Por quê? No campo da direita, a gente tem uma série de partidos, especialmente vamos botar o PL, o Novo, e vai ter gente no União Brasil, que vão fazer campanha basicamente, vamos enfrentar o Xandão e viva os Bolsonaro, basicamente a linha, e é uma linha que vai ter voto e eles vão eleger um monte de gente. Mas vai haver uma parte dos eleitores que fala, ok, para além disso, eu tenho problemas, como é que eu resolvo esses problemas? Pois bem, nós vamos endereçar esses outros problemas.